Começamos então a leitura do livro Voo da Esperança, inspirado pelo espírito Alberto Santos Dumont e escrito pelo médium Voine Figner Sachetin. Cicatrizes na história. Nos paredões do caminho estreito que levava à Aquitânia, ecoava o ruído das patas dos cavalos nas pedras, marcando a passagem da tropa montada por soldados gauleses a serviço de Roma. Aproveitavam o claro da lua cheia, que se destacava no céu da Gália Cisalpina, feito romântico foco luminoso. O sol amava aquela região da Europa. A estrela mãe da terra, mesmo à noite, naquele verão quente, queria iluminá-la através do reflexo da lua. Estávamos no ano 58 antes de Cristo. A Gália era cheia de vida, de povo ardente, mulheres apaixonadas e gênio caloroso que se expressavam nas danças insinuantes de trejeitos temperados de malícia. Os sons de instrumentos no país da castanhola provocavam os ouvidos atentos dos homens guerreiros, de caráter forte, cheios de desejo, que não hesitavam em retirar dos largos cintos de couro de cabra o punhal com cabo cravejado de pedras, coladas como lembranças das lutas passionais, de crimes, de batalhas, que eles ostentavam com orgulho nos seus encontros. Às vezes, o olhar mais demorado de um homem em direção a uma mulher atraente, de colo à mostra, era mais que suficiente para dar início entre eles a um ódio que brotava com as chamas de uma fogueira nas noites claras. Juntavam-se homens e mulheres, as bilhas de vinho envelhecida no uso, exalando o perfume das parreiras que sugavam as paixões da terra. As mulheres depositavam o sangue das uvas nas canecas de cabo amassadas e, durante as noites quentes, faziam circular a bebida de cheiro penetrante, como penetrante era o destemor daqueles povos indomáveis que ora ameaçavam o Império Romano, ora eram seus aliados. Muitas vezes, embriagados pelas paixões e pelo vinho, punhais vibravam no ar, feito raios rasgando os céus dos sentimentos desequilibrados, instigados pelos olhares maliciosos de uma mulher sensual, fazendo-se desejada, ao mesmo tempo, por dois homens. A lâmina, como um raio alucinado, cravava-se no peito do suposto rival. A mulher continuava a dançar, com as saias rodadas, vermelhas como sangue, bordadas de rendas sobre as noites de lua cheia, na apaixonante Gália Cisalpina. Naqueles lugares, séculos mais tarde, brotariam do solo as paixões partes do atual território da França, da Espanha e do norte da Itália. Os guerreiros das Gálias espalhavam a dor e o desespero, a indisciplina e a injustiça campeavam soltas, até que o poder do Império Romano, graças a César, dominou as tribos célticas, ricas e totalmente divididas entre si. Povos fortes, tão fortes quanto cruéis, tão cruéis quanto indisciplinados, foram submetidos pelas forças implacáveis de Roma, que, com sabedoria política de César, dominaram a peso de ouro soldados mercenários, principalmente os belicosos íberos. O cavalgar da tropa de soldados, de fidelidade comprada pelas moedas da Águia de Roma, até no tilintar das almas, chocando-se com os metais dos arreios dos cavalos treinados para as batalhas, percebia-se a volúpia por sangue daqueles guerreiros valentes, rudes e, ao mesmo tempo, religiosos e místicos, que os romanos inteligentes e dominadores usaram como máquinas de guerra. Naquela noite, perdida nos confins dos tempos, a luz da lua, refletida no sol, lembrava os soldados que, mesmo à noite, a paixão era para a luta que lhes vinha do fulgor do próprio sol, pois sob a lua brilhavam as armas prateadas e lustrosas, lanças, espadas, chicotes metálicos com esferas cheias de pontas. Sob o ritmo monótono das passadas dos cavalos, noite adentro, quando os soldados aproveitavam para atravessar o território inimigo, percebia-se no ar o sentimento de vingança e de ódio pulsando na intimidade dos corações.
Os caminhos que eles utilizavam eram trilhas secretas, no meio das montanhas, feitas de rochas negras e rudes. A trilha estreita, por onde passavam apenas 2 cavalos empareados, obrigava a que as lanças fossem colocadas verticalmente, apoiadas nos suportes dos arreios. Às vezes, ouvia-se o guinchar de uma pedra rígida negra chocar-se contra os metais. O ruído fazia o cavaleiro aproximar-se mais do companheiro ao lado. Aí nascia no silêncio da noite enluarada outro tipo de som, o das perneiras, das armaduras se atritando, naquela música desagradável, marcavam com passo os cascos e as ferraduras dos cavalos treinados em duros combates, alguns deles com cicatrizes nos flancos, no pescoço, na cabeça, fruto das encarniçadas batalhas em que haviam se metido os soldados que os dominavam. Os combatentes seguiam, no fim do cortejo. Carros de boi iam batendo as proteções metálicas das extremidades das rodas de madeira contra as pedras da trilha. Os carros eram especialmente construídos bem estreitos. Os bois musculosos e com as cangas e canzis únicos eram ligados em fila indiana. As passadas lentas e fortes dos cascos que iam tropeçando nas pedras também faziam tropeçar as rodas gigantescas, fixas nos coscorões bem azeitados, para impedir o atrito da madeira contra a madeira, que poderia cantar, despertando a atenção dos inimigos. Os carroções carregavam amontoados 22 prisioneiros de olhos vendados, mãos atadas às costas. Os íberos transformavam os vencidos em magotes de sofredores. Para aumentar as paixões e descarregar a bestialidade daquelas almas cruéis, de vez em quando, entre os ruídos das armaduras se atritando contra as paredes de pedra, ouvia-se o estalar de um chicote nas costas nuas, iluminadas pela lua cheia. Do estalido desumano vinha o gemido dolorido de um prisioneiro no carro que o transportava. Após o ruído do chicote, a lua, envergonhada pela maldade dos homens, clareava as cicatrizes do dorso do prisioneiro. Notava-se algo parecido ao vinho tinto escorrendo do ferimento. Os passageiros feridos gemiam e choravam, soluçando, sofrendo sob o tacão das botas dos mercenários gauleses a soldo de Roma. Era deslumbrante a luz da lua naquela noite. Deus tentava chamar a atenção dos homens para a sua bondade infinita. Para isso ele pintava com pontos estrelados o céu em nuvens, e a lua prateava o mundo. Queria mostrar o quanto amava seus filhos. Silenciam os ruídos dos ferros dos cascos dos cavalos e das rodas dos carros nas pedras da trilha. Os soldados tiram algumas partes das armaduras e colocam apoiadas nas pedras, bebem água do rio, encostam-se nas saliências das pedras e por algumas horas descansam da jornada rude, pois o cansaço físico juntam-se as tensões e o medo dos ataques num despenhadeiro longo e estreito, onde o inimigo poderia surpreendê-los. A luz da noite clareia, não apenas os ferros ou as rodas pesadas e as armaduras. Agora ilumina também as águas claras, descendo das montanhas para o vale lá embaixo. O caudal, semelhante à imensa serpente de prata corcoveando entre as rochas, contornando barrancos de pedras negras, rapidamente mergulha suas águas no leito que se estreita e se apressa. As águas quase espumejam e se lançam em múltiplas cachoeiras que vão saltando as pedras umas e as outras mais abaixo e mais abaixo. O céu começa a se manchar de listras vermelhas no manto escuro que a natureza vestiu a terra. Amanhece. Uma alma bondosa entre os soldados se lembra dos 22 prisioneiros, toma uma caneca de metal bastante amassada e, aproveitando a pouca luz, vai tropeçando nas pedras para distribuir a água entre eles, colocando-lhes nos lábios secos e feridos o líquido precioso. Eles bebem sofregamente e agradecem a cada gole barulhento, conforme a água da caneca desce às gargantas ressecadas de cada um. Um soldado truculento, vendo os gestos de compaixão do companheiro de batalha, ri sarcástico. Noluen, para que encharcá-los de água, se logo mais serão ressecados pelas chamas de onde os atirarei? O soldado mercenário, mais digno, profissional de guerra, baixa a cabeça. Não se esqueça de que a compaixão pelos vencidos é sinal de grandeza de um soldado. A um canto, um magote de guerreiros
pede ao comandante Iquios: Senhor, logo mais estaremos em batalha. A viagem secreta foi abençoada pela nossa inteligência. Estamos perto da cidade inimiga. Fizemos prisioneiros na calada da noite. Vencemos os guardas nas entradas estratégicas. Passamos sem ser vistos pelas colunas inimigas. E estamos aqui, bem perto das colcheiras dos fogosos cavalos treinados pelo inimigo. Há várias carruagens de batalha, conforme verificaram 2 rastreadores que galoparam na frente do nosso batalhão. Vejo lá embaixo os troféus, que são como pedaços saborosos de carne para nós, os leões. Assim, para vencermos, diz um dos soldados, representando o grupo, sugiro que matemos todos os prisioneiros, livrando nossos carros do peso para levarmos mais troféus de guerra. O comandante, espírito rígido, mas justo, possuía tal capacidade de liderança que os seus soldados eram imbatíveis. Algumas dezenas deles haviam conseguido desarticular e vencer exércitos em cruentas batalhas, graças aos seus conhecimentos de estratégia. Sua principal qualidade, porém, era a compaixão pelos vencidos. Sabia que para conviver com lobos e leões é necessário muitas vezes jogar-lhes pedaços de carne para saciar-lhes os apetites cruéis. Argumentou então que poderiam deixar os prisioneiros de mãos amarradas nas vilas atacadas, ou mesmo soltos até, para ajudar nos saques. Propôs uma votação entre os graduados do batalhão. Sua proposta foi derrotada. Pobres prisioneiros, pensa em Iquios. O sol ainda não havia surgido. 10 homens truculentos pegaram a corda que amarrava a longa fila de prisioneiros e arrastavam-nos violentamente. De olhos vendados, alguns caíam, gemendo. Ferindo-se, outros choravam. Depois foram amontoados em uma depressão do terreno. Algumas tochas, embebidas em líquido negro e mal cheiroso, fizeram arder as costas das cabeleiras e os farrapos que vestiam, encharcados com óleo. Os infelizes começaram a gemer alto, tentando evitar que a cidade fosse alertada pelos gritos dos gemidos. A soldadesca enlouquecida perfurava-lhe o pescoço, a face, o tórax com golpes de lança. De repente alguém grita: Soltem a corda! É muito preciosa para ser queimada com estes porcos. Ela servirá para carregarmos nossas posses, que se encontram na vila abaixo. Os prisioneiros, trespassados pelas lanças assassinas, ardiam amontoados na fogueira humana. O comandante deu ordem para colocarem as armaduras. Montar! Aquele ruído de mais de 100 soldados montando, vestidos com armaduras, espadas e lanças, prontos para o ataque, amedrontaria quem os ouvisse. De repente, o barulho se amplia como uma avalanche descendo a montanha. Imediatamente cercaram a cidadezinha, que era um entreposto de armas, veículos de guerra, cavalos e alimentos. A cidadela estava quase desguarnecida de soldados, que haviam se deslocado para as fronteiras da região, esperando o ataque. O plano do inteligente comandante de atravessar pelos despenhadeiros de pedra colocou-lhe nas mãos um importante entreposto sem qualquer defesa. Armas, animais, mulheres e crianças estavam disponíveis. Os poucos homens que lá estavam, os velhos, os doentes e os feridos, foram impediosamente trucidados. Mulheres choravam, crianças corriam, fugindo sem saber para onde. Os cavalos foram atrelados, os carros carregados com armas, lanças, espadas e armaduras. Muitos soldados imediatamente largaram as armaduras velhas e colocaram sobre o corpo as novas, perfeitas. Muitos cavalos do batalhão foram ali substituídos por corcéis novos, preparados para carregar cargas. Um cavalo cego, de um olho ferido por lança inimiga, foi substituído por um mais novo, que estava nas cocheiras. O carro de boi, que carregava os prisioneiros, que foram queimados, logo se encheu de mulheres de cabelos longos e negros. A corda chamuscada, que atava as 22 vítimas, serviu para amarrá-las. Outro veículo foi carregado com carnes temperadas e defumadas, preparadas para alimentar os soldados durante as campanhas. Todos os valores foram roubados da cidade. Mulheres choravam, crianças se desesperavam, correndo atrás dos carros velozes que levavam suas mães. Que tristeza, não é, meus amigos? O capítulo, escrito praticamente em versos, mostrando muita poesia, narrou dores terríveis, praticadas por espíritos ainda
primitivos, rebeldes, ignorantes, diga-se mais acertadamente. Trouxeram tanta dor por um lugar que era já de tanta dor. Vamos ver, meus amigos, como tudo isso vai se passar daqui para frente. Deixo vocês com este primeiro capítulo e aguardo a todos nos próximos, que nos mostrará a evolução de cada um. Um grande abraço e até breve.